Glória a Deus. Amém. Irmãos, nessa noite, eu estou encarregada de ministrar a palavra a vocês. A glória do Senhor. Amém. E nós vamos meditar na palavra do Senhor. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra vai ser ministrada, Senhor. E eu te peço, Senhor, que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que nesse momento não seja mais eu, mas seja Tu, Senhor, seja o Teu Espírito Santo falando, Senhor, em mim. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada palavra que sair da minha boca, que ela possa ser verdadeiramente, Senhor, fiel a Ti, e para que a Tua igreja, Pai, para que o Teu povo possa ser edificado na palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia, quem trouxe a Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Lucas 5, versículo 1. É uma passagem bastante conhecida, mas que quando eu recebi a missão de vir aqui ministrar para vocês essa noite, o Senhor falou muito forte no meu coração. E eu creio que quando nós estamos fazendo aquilo que o Espírito nos direciona, é porque o Espírito sabe aonde a palavra precisa chegar. Amém? Glória a Deus. Palavra em Lucas capítulo 5, verso 1, diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Glória a Deus. Até aqui, nós vamos continuar daqui a pouco. Quando eu medito nessa palavra, quando eu penso nessa palavra, eu me lembro que essa palavra, ela está ligada a Pedro. Pedro, um homem que nós sabemos que pela Bíblia era um homem muitas vezes genioso, um homem forte. E eu fico pensando nessa palavra, porque a palavra diz que os pescadores estavam lavando as redes. E quando eu olho para isso, eu fico imaginando Pedro lavando as redes. Pedro era um pescador profissional. Pedro era um homem que certamente conhecia muito bem aquele lago. Pedro era um homem que sustentava a sua casa, a sua família. A Bíblia não nos diz se Pedro teve filhos, mas ela nos diz que o próprio Jesus foi várias vezes à casa de Pedro. E a sogra de Pedro o servia muitas vezes. Então eu fico pensando como é que estava o coração de Pedro naquela noite. Naquela manhã. Ele havia pescado a noite toda. E por mais que ele tivesse usado a sua experiência,
o seu saber, ele não tinha pego nada. E eu fico pensando neles ali lavando a rede, costurando. Eu fico pensando na vergonha, no medo, no sentimento de fracasso, que provavelmente aquela noite tinha gerado naqueles homens. E quantas vezes nós não estamos assim? Nós estamos com sentimento de derrota, de fracasso. Quantas vezes nós não estamos assim e temos a sensação de que tudo que a gente fez não teve nenhum valor. Não serviu para nada. Quantas vezes essa sensação do fracasso, essa sensação da derrota, essa sensação de que você não é capaz, nos atinge. Eu fico pensando em Pedro voltando para sua casa e não tendo nada para comer. Eu fico pensando em Pedro voltando para sua casa e não tendo nada para vender para poder levar o alimento para casa. E o meu coração consegue sentir a dor, o desânimo, a vontade de parar. Ei, quantas vezes você chegou nessa situação e pensou: eu vou parar, eu não consigo, eu não posso. E parece que aí vem pessoas e ficam olhando para você e fala: mas ele não é tão bom, ela não é tão boa, cadê? Mas existe um Deus que muda história. Existe um Deus que transforma vidas. Existe um Deus que faz da vergonha, lugar de vergonha, se transformar em lugar de honra. E Jesus estava naquele lugar. E eu quero te dizer, Jesus está aqui também. Jesus também está aqui. A palavra vai me dizendo que Jesus estava na praia e que a multidão apertava. Jesus ensinava e a multidão apertava. E Jesus olha para os barcos e escolhe o de Pedro. Jesus escolhe o barco de Pedro. E Jesus diz, olha o que Jesus diz lá no versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Sabe o que eu consigo entender aqui, meu irmão? Que no momento que parece que a vergonha ia consumir, ia destruir, o autor e consumidor das nossas vidas vem para fazer a mudança. Mas para tirar
aquele orgulho que Pedro sentia de ser o grande pescador, o orgulho de ser o grande conhecedor. Muitas vezes na nossa vida, isso acontece. Mas não é para que a nossa vergonha permaneça, mas sim para que a glória do Senhor possa aparecer. Para que o nosso orgulho possa descer. E para que a gente possa entender que nós somos dependentes dEle. Jesus pede o barco de Pedro. Jesus afasta o barco. Sabe o que eu entendo? Que tem horas que a gente precisa se afastar um pouco da multidão que está nos apertando, do turbilhão de coisas que está acontecendo ao nosso redor. Porque a multidão falava, porque a multidão apertava. E quando a multidão fala, quando a multidão aperta, quando nós deixamos as coisas do mundo falarem aos nossos ouvidos e tomarem uma proporção muito grande, nós não conseguimos ouvir mais a voz de Deus. E aí a gente fica lutando com as nossas forças. Aí a gente quer perguntar para o amigo, que também é bom pescador. Aí a gente quer perguntar para Pedro, para Tiago, para João. Mas a gente esquece de ouvir aquele que está na praia e quer falar com a gente. Aquele que quer ser o nosso amigo mais profundo. Nesse momento, Pedro empresta o barco e se afasta um pouco. E aí Jesus começa a falar. Mas longe, afastado da multidão, Pedro começa a ouvir. Ei, está na hora de fechar a porta, abrir a palavra de Deus e ouvir aquilo que Ele tem falado nos teus ouvidos, mas a multidão não está te deixando ouvir. Mas o barulho do entorno não está te deixando entender os propósitos que Deus tem para a tua vida. Pedro ouve a primeira coisa e se afasta para ouvir a voz do Senhor. Então entenda uma coisa, a primeira coisa. Pedro, mesmo no lugar da vergonha, mesmo no lugar da tristeza, ele ouve a voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus. Você está ouvindo a voz de Deus? Você está deixando a voz de Deus te conduzir?
Versículo 3. Ainda. Qual é o teu barco? Você pode estar me perguntando, irmã Jô, qual é o meu barco? É o teu coração. É a tua vida. Como ela está sendo conduzida? Eu te pergunto, você está disposto a entregar o teu barco para o Senhor? Você está disposto a ter a coragem de entregar o teu barco para o Senhor? Porque se entregar ao Senhor não é fácil. Eu sei. Como levantar todas as manhãs e fazer o seu devocional, é tanta coisa acontecendo que parece que fica para depois, fica para mais tarde. Mas como é que nós podemos viver uma vida se não for conduzido por Ele? Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Como é que nós estamos dispostos a deixar Jesus usar o nosso barco? Ei, Jesus quer usar o teu barco, meu irmão, minha irmã. Ei, Jesus quer mudar a história. Ei, Jesus quer que você tenha uma pesca milagrosa. Jesus quer que você tenha fartura. Jesus quer que você tenha o melhor dessa terra. Mas principalmente Ele quer estar do seu lado. Ele quer ouvir a tua voz. Há quanto tempo você não sente a presença dEle? Há quanto tempo você não diz: Senhor, eu estou aqui, cura, pode curar, porque eu não quero mais, eu não aceito mais viver com essas feridas, viver esse tempo de vergonha. Há quanto tempo você não abre a boca e diz: Senhor, eu errei, eu reconheço os meus erros, eu reconheço as minhas falhas, mas eu não quero mais viver no pecado, eu não quero mais viver distante de Ti. Há quanto tempo você não se derrama na presença dEle? Há quanto tempo você não ouve a voz do seu amigo? Aleluia. Glória a Deus. Quatro. Quando acabou de falar, disse a Simão: fate ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Eu imagino Pedro dizendo assim: eu já fiz isso. Conheço esse lago uma palma da minha mão. Não tem peixe. Para mim não tem solução. Para mim já era. A vergonha dominou. Mas o que vem depois que você ouve a voz do Senhor e entende aquilo que Ele quer com você, é a obediência. É obediência. E a obediência, ela leva rumo. A obediência leva a conquistar os lugares mais altos
na presença do Senhor. Olha o que diz a palavra. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Sabe o que o Senhor diz para a gente? Chega de ficar pescando em mar raso. Chega de ficar vivendo com Deus só pela boca. Chega de ficar só vivendo a experiência que você já teve. Deus quer que você viva uma experiência ainda mais profunda. Deus quer que você lance a sua rede em águas profundas. Deus quer que você mergulhe pela palavra dele no mais profundo, para que você possa realmente viver o extraordinário de Deus na tua vida. Quando Pedro diz, eu imagino assim, né? Nós não pegamos nada não. Conhece esse mar aí? O mar hoje não tá para peixe, não vai dar, não tem jeito. Mas, né? O Senhor está mandando. Nós vamos lançar as redes. O que o Senhor está te mandando? O que o Senhor tem mandado que você faça? O que o Senhor tem mandado que você deixe? O que o Senhor tem pedido que você entregue? Eu não sei, eu não posso responder. Os nossos pastores também não. Porque existem coisas que estão dentro de você. E só você e o Senhor conhecem. E só você e o Senhor sabe o quanto elas te doem. Lá em 2 Reis, a palavra diz que Naamã era um guerreiro, chefe de exército, valioso, famoso, poderoso. Mas a Bíblia me diz, porém, leproso. E eu te pergunto, o que é que você tem escondido tanto aí? Já parou para pensar que talvez essa sua lepra, isso aí que está escondido, esteja sendo o seu local de vergonha? Já parou para pensar? Mas é você e Deus. E é isso que o Senhor me deu o recado, me trouxe aqui para falar para você hoje. Que é tempo de cura, que é tempo de mudança, que é tempo de transformação, é tempo de ouvir a voz do Senhor, é tempo de obedecer a voz do Senhor. E é tempo de lançar as redes ainda no lugar mais profundo. Porque sob a direção do Senhor, sob a palavra do Senhor, você vai ver a pesca milagrosa
que vai acontecer na tua vida. Você crê nisso? Glória a Deus. Continuando, a palavra me diz assim, ó. Lá no verso 5. Porque mandas, eu lançarei as redes. E o 6 diz: fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompiam-lhes a rede. Glória a Deus. Você entende o que o Senhor está falando hoje? Chega, levanta, obedece e vai. É tempo de cura. É tempo de mudança. É tempo de viver o sobrenatural de Deus na tua vida. É tempo de colher no lugar aonde ninguém colhe. É tempo de ser vitorioso no lugar aonde ninguém é. Porque você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Você é filho do Pai. E você tem um Pai que te ama, que cuida de você e que não vai deixar você naufragar enquanto você estiver na direção daquilo que Ele tem falado para você. Enquanto você tiver obediência. Mas a bênção não é só para você. Porque a bênção não foi só para Pedro. Eram tantos peixes. Era tanta honra. Que eles tiveram que fazer sinal para os outros barcos. Porque eles não conseguiam carregar. Porque era muito peixe. Porque era muita bênção do Senhor. E eu quero que você entenda que a bênção do Senhor, para quem ouve, obedece e entende, é multiplicada para ti e para tua casa. Para ti e para tua descendência. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Porque eu conheço o Deus a quem eu sirvo. E eu sei que Ele é fiel. E eu sei que a palavra dEle não volta atrás. E eu sei que Ele não muda. Mas eu sei que nós precisamos nos apresentar na presença dEle por inteiro. E deixar Ele nos lavar por inteiro. E deixar Ele tomar conta do nosso ser por inteiro. Não pela metade. Não só de vez em quando. Não só por um dia. Não só o dia que eu não tenho mais nada para fazer. Mas todos os dias. Todo o tempo. Que a nossa boca seja aberta o tempo todo. Para glorificar o nome dEle. Que a nossa vida seja o tempo todo para testemunhar aquilo que o Senhor faz. É tempo de mudar a história. A ordem é continuar. A ordem é obedecer. Não tenha medo. Se os meninos do louvor quiserem subir, não tenha medo. De se despir na presença do Senhor.
de se entregar, porque o seu lugar não é o lugar da vergonha. O seu lugar é de pé, lançando redes, trazendo vidas, levantando vidas e tendo a sua vida restaurada. Porque quando o Senhor levanta a tua vida, é para levantar outras vidas. E é para testemunhar o quão bom e poderoso Ele é. O tempo da vergonha acabou. O tempo da honra chegou. Jesus, toma teu barco hoje. Entrega a Ele. Entrega o teu barco totalmente para Ele. Deixa a voz de Deus te conduzir. E simplesmente navegue. Porque aquilo que tu tem tantos pedidos, Ele vai entregar na tua mão. Apenas adore. Apenas adore. Busque-o e vai. Porque tu terás que chamar outros que te viram lá na praia, lavando e costurando a rede, para te ajudar a carregar as bênçãos que o Senhor tem para tua vida.